Olá, meu nome é Amarildo Ferrari, sou pós-graduado em Direito Ambiental e Educação Ambiental e é um prazer estar gravando para você este terceiro vídeo sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Hoje trago para vocês os desafios da Política Nacional dos Resíduos. Muito do que trago hoje já abordei nos dois vídeos, porém com um novo enfoque, com um novo olhar. E estes desafios são para a população, são para os catadores, são para as empresas e para o poder público. Vamos ver cada um deles então. Um dos grandes desafios para o poder público é mais coleta seletiva, mais resíduos tratados de forma mais criteriosa e responsável, menos lixões. Para os municípios, principalmente porque é no município que acontece a aplicação da lei de modo mais prático, de modo mais palpável, os municípios até 2014 devem erradicar os lixões. Quando eu falo 2014, é agosto de 2014. Erradicar os lixões. Deve ter implantado uma coleta seletiva de lixo reciclável nas residências, com a sua respectiva educação ambiental, compostagem orgânica dos resíduos, e uma elaboração de um plano de resíduos sólidos, que até essa elaboração do plano era até agosto de 2012, sendo que a maioria dos municípios não conseguiu essa elaboração. É interessante observar que para os municípios que fazem a elaboração do plano de gestão de resíduos, há sempre prioridades financeiras, de fontes financeiras, seja do governo ou mesmo de empresas privadas. Então, para o município que não implanta, que não elabora uma gestão de resíduos sólidos, ele está perdendo possibilidades de crescer, de receber fundos para crescer. O que muda com a lei? Vamos ver o antes e o depois. E quando eu digo antes, não é porque após a lei as coisas mudaram como mágica, não. Esse antes é antes da promulgação, mas que não significa que ainda hoje continuamos assim. Mas, com a Lei 12.305, aquela falta de prioridade para o lixo urbano, a existência de lixões na maioria dos municípios, o resíduo orgânico que não está sendo aproveitado e a coleta seletiva cara e ineficiente deve dar lugar ao plano de metas sobre resíduos com catadores, a erradicação dos lixões até 2014, os municípios devem fazer a compostagem orgânica e, claro, um maior controle de custos e qualidade do serviço. Na Lei 12.305 diz o seguinte: o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso está no capítulo 3, seção 1, artigo 25 da Lei 12.305. O que trouxe para os catadores, então, esta Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Os catadores começam a ter o seu trabalho valorizado, se tornam agentes formais na gestão dos resíduos urbanos, traz para eles uma maior geração de renda, uma maior inclusão social, uma maior possibilidade de organização em cooperativas, ou seja, o catador deixa de ser aquele trabalhador informal sem direito nenhum para se organizar em cooperativas com direitos trabalhistas e, claro, com uma maior fonte, uma maior geração de renda. O desafio que traz essa política nacional, então, é a mobilização dos catadores e o aparelhamento de cooperativas, principalmente as menores cooperativas, as que estão com menos aparelhamento para tratar os resíduos. O que muda com a lei? Da exploração e riscos à saúde, da informalidade, dos problemas de quantidade e qualidade dos materiais, da falta de qualificação e visão de mercado para uma redução dos riscos à saúde do trabalhador informal, do catador, um aumento de renda nas cooperativas e, consequentemente, um aumento do catador, um aumento de renda do catador. Cooperativas que podem ser contratadas pelos municípios para reciclagem, inclusive sem licitações,
traz uma maior quantidade, uma maior qualidade da matéria-prima reciclada e, claro, um treinamento e capacitação dos trabalhadores. Aquele trabalhador deixa de ser informal, passa a ter conhecimento, passa a ter sabedoria para exercer o seu trabalho com mais eficiência e com maiores rendimentos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos diz o seguinte sobre os catadores: são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Capítulo 2º, artigo 6º, parágrafo 12. Os desafios das empresas em relação à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Um dos desafios grandes das empresas é a implementação de sistemas de logística reversa, com mecanismos econômicos financeiros adequados para evitar gastos extras, prejuízos, inclusive às empresas. Uma das atribuições das empresas é também a criação de embalagens e produtos mais recicláveis e que possam acompanhar o ciclo de vida do produto, ou seja, a empresa deve acompanhar o ciclo de vida do produto desde a sua fabricação até o seu destino final. Para isso, então, as empresas precisarão de novas tecnologias que tragam uma maior absorção dos materiais separados do lixo, que ocasionem uma menor pressão nos aterros sanitários e que criem uma geração de emprego e renda. O que muda então com a lei para as empresas? Antes, havia uma inexistência da lei em relação aos resíduos para as empresas, principalmente a logística reversa. A empresa cria o produto, vende e não se importa mais com isso. Havia também uma falta de incentivos financeiros. Também um baixo retorno dos produtos eletroeletrônicos após o seu consumo e também um desperdício econômico sem a reciclagem. Com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, houve um marco legal que estimula as ações empresariais. Foram criados novos instrumentos financeiros que impulsionarão a reciclagem, mais produtos poderão retornar à indústria, ou seja, não tendo aquela pressão nos aterros, e haverá também um maior aumento da reciclagem e geração de renda, favorecendo inclusive os catadores organizados em cooperativas. A Lei 12.305 diz o seguinte: os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final, ambientalmente adequada no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa. Isso está no capítulo 3, seção 2, artigo 31, parágrafo 4. E a nós, população, consumidores, quais são os desafios que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos nos traz? Nós, consumidores, precisamos fazer a nossa parte. Primeiramente, estar bem informado, participar de palestras, de seminários, de cursos, de tudo que possa nos dar conhecimento, fazer cumprir a Lei 12.305 junto ao poder público, fazendo a nossa parte, cobrando os poderes, separando os resíduos corretamente, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estejamos, separar lixo seco, lixo orgânico, todos nos seus devidos lugares. Isso irá ocasionar uma maior quantidade e uma maior qualidade de lixo que pode ser reciclado. A devolução dos produtos eletrônicos que estão fora de uso. Devolver às fábricas que o fizeram. A colocação de lixeiras diferenciadas. Então, o que muda com a lei para nós consumidores? Antes, o lixo reciclado ele não é separado nas residências. Falta informação, falhas no atendimento da coleta municipal, pouca reivindicação junto às autoridades. E o que traz então a Política Nacional para nós? Nos solicita uma separação mais criteriosa nas residências, porque, como disse antes, ocasionará uma maior quantidade e uma maior qualidade de lixo reciclado para ser enviado às cooperativas de catadores ou ao seu destino final nos aterros sanitários.
Campanhas educativas para moradores, como eu disse antes, com cartilhas, com cursos, com palestras, com seminários, com reuniões. Haverá uma melhora da coleta seletiva e, claro, cobrança da lei junto às autoridades. A Lei 12.305 nos diz o seguinte: sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo plano municipal, os consumidores são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam. Isso está no capítulo 3, seção 2, artigo 35 da Lei 12.305/10. Bem, vimos quais são os desafios que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz para todos nós. Sejamos poder público, sejamos empresa, sejamos catadores ou simplesmente consumidores, cidadãos. Estes desafios são vencidos no nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. Estão dentro da nossa casa e do nosso trabalho, estão na rua, estão em qualquer lugar. Quero convidar você, então, a conhecer cada vez mais sobre os resíduos. Não somente sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas em relação a tudo que se refere aos resíduos. Seja a reciclagem, seja a coleta seletiva, seja a logística reversa, seja a responsabilidade partilhada. Conheça a situação dos resíduos no Brasil, conheça a situação dos municípios no Brasil. Faça-se um cidadão atuante, um cidadão que realmente faz a mudança acontecer. Estamos programando para vocês um curso de gestão de resíduos sólidos. Este curso tem o objetivo de trazer para você um conhecimento aprofundado do que estamos vendo nesses vídeos. Neste curso, abordamos diversos assuntos que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz e que nem sempre são conhecidos da maioria da população. Tratamos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos com maior profundidade, seus princípios, seus objetivos, seus instrumentos, a classificação dos resíduos, as características dos resíduos. Orientamos, num passo a passo, a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A primeira etapa, que é o planejamento, a segunda etapa, que é a implementação e operação, a terceira etapa, que são a verificação e as ações corretivas. Também abordamos neste curso a questão do acondicionamento dos resíduos sólidos, os resíduos químicos, os resíduos da saúde, todos os resíduos, os da pecuária, enfim, todos os tipos de resíduos, a sua forma de acondicionamento, a sua forma de tratamento e disposição final. Também abordamos com maior profundidade o tema da logística reversa. Conhecemos um pouco sobre a história, as características da logística reversa, os meios de transporte adequados. Por último, claro, a situação dos resíduos no Brasil, a situação dos municípios, a situação dos aterros, dados mais estatísticos sobre a situação dos resíduos sólidos. Convidamos você então a participar deste curso. Nós comunicaremos a você quando estarão abertas as inscrições. Como o curso de gestão de resíduos ele é um curso bastante procurado, teremos poucos dias para as inscrições. E claro, não temos muitas vagas, porque nós queremos dar um atendimento de qualidade a todo o nosso aluno. Então, não abrimos muitas vagas. Você será comunicado quando abrir as inscrições, o período de abertura das inscrições e o período de fechamento das inscrições. Isso nós enviaremos por e-mail para você. Muito obrigado pela sua atenção.